Olá, tudo bom? Nós estamos mais um dia no nosso canal Bíblia, Fé e Ação. E hoje o nosso tema é A Tua Conquista, tem um marco zero. E o texto que nós vamos refletir hoje se encontra em 1 Samuel 7, do 2 ao 12. E eu quero te fazer uma pergunta. O que está te impedindo? É um principado ou é você mesmo? E eu quero que você reflita um pouco comigo nesse dia sobre o que tem te impedido de conquistar. Davi, ele foi habilitado para uma grande vitória. E de que maneira ele foi habilitado para uma grande vitória? Buscando a Deus, confiando em Deus, fazendo valer na vida dele os decretos de Deus, porque ele era apenas um pastor de ovelha e ele tinha apenas recursos de um pastor, que eram o alforje e as pedras. E ele usou 20% dos recursos que ele tinha. Ele usou uma pedra das 5 pedras que ele possuía e ele conquistou uma grande vitória, obteve um grande resultado utilizando apenas esses 20%. E você tem utilizado os 100% dos recursos que Deus tem abençoado você? Ou será que você tem utilizado os 90%? Quanto dos recursos que Deus tem te entregado você tem utilizado para obter grandes resultados? Então, nós vamos refletir nesse estudo sobre o que está nos impedindo. É um principado ou somos nós mesmos? E eu te convido a ler junto comigo esse texto de 1 Samuel 7:2, que fala o seguinte: a arca da aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. Durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor, pedindo ajuda. Assim como Davi, que orava, clamava ao Senhor, confiava no Senhor, aqui nesse texto fala que nesse período de tempo, que foi no século 12, mais ou menos antes de Cristo, essa arca ficou na cidade de Jearim. E durante esse tempo, o que o povo fazia? Orava a Deus e buscava ao Senhor pedindo ajuda. E nós, o que temos feito nesse tempo de espera, nesse tempo em que ainda não alcançamos as promessas, nesse tempo que temos apenas esperado, que temos apenas cruzado os braços muitas vezes, querendo obter conquistas, querendo obter resultados, mas muitas vezes não estamos fazendo esse caminho de orar a Deus pedindo ajuda. No versículo 3, Samuel disse ao povo de Israel: se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote, dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos inimigos, dos filisteus. Então Samuel falou algo muito claro. Ele falou que se de fato, de coração, nós quisermos voltar a Deus, ao Senhor, nós precisamos tirar da nossa vida tudo aquilo que compete com Ele, tudo aquilo que tem nos impedido de obtermos as nossas vitórias. Porque, como eu te perguntei no início, o que tem te impedido? São os principados ou você mesmo? Infelizmente, nas igrejas de hoje já não se fala mais sobre o pecado. Mas a palavra de Deus fala que
Nesse contexto, o povo precisou voltar a Deus de coração. Nós precisamos voltar a Deus com todo o nosso coração e jogar fora da nossa vida tudo aquilo que tem nos impedido de buscar ao Senhor em primeiro lugar, como diz em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, Ele vai nos livrar dos nossos inimigos. Ele vai nos livrar de tudo aquilo que é um obstáculo para obtermos as nossas vitórias, as nossas conquistas. No versículo 4 diz o seguinte: aí os israelitas jogaram fora as suas várias imagens de Baal e também as de Astarote e adoraram somente a Deus, o Senhor. Então, nesse texto fala que houve um posicionamento. Eles se posicionaram, fizeram uma autoavaliação, decidiram voltar de todo o coração para o Senhor e não só ir para a igreja, não só ir para a célula, não só participar de reuniões, não só fazer oraçõezinhas casuais, mas eles decidiram jogar fora as suas várias imagens, as suas várias idolatrias, tudo aquilo que estava no coração deles e que os impedia de adorar somente a Deus, o Senhor. E no nosso coração, quais são as várias coisas que têm nos impedido de adorar somente a Deus, o Senhor? No versículo 5, então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispá e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Então o sacerdote se colocou diante do Senhor, mas ele deu também um comando. Precisava haver uma mobilização, precisava se sair de um lugar para outro. Muitas vezes nós queremos obter a vitória, mas nós não nos dispomos a fazer uma caminhada de sair do lugar onde nós estamos, da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, dos nossos vícios, das nossas manias, dos nossos pecados, enfim. Muitas vezes nós queremos continuar com aquelas mesmas coisas, mas Samuel deu um comando de que eles se reunissem em Mispá e prometeu que ali oraria ao Senhor a favor do povo. Muitas vezes nós não queremos nos mover, não queremos ir para o culto, não queremos ir para a célula, nós não queremos ir a um encontro com Deus. Nós queremos sempre que Deus venha ao nosso encontro, mas muitas vezes não queremos fazer esse movimento, essa caminhada na direção de ir ao encontro de Deus. No versículo 6 diz: assim todos eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram em oferta ao Senhor, jejuaram o dia todo e disseram: nós pecamos contra Deus, o Senhor. E ali em Mispá Samuel julgava e governava o povo de Israel. Então aqui mostra algo fundamental na nossa vida, que tem nos impedido de obtermos os resultados. Nós pecamos contra Deus, o Senhor. Antes deles reconhecerem que haviam pecado, o que eles fizeram? Eles tiraram água e derramaram em oferta ao Senhor e jejuaram o dia todo, porque o jejum ele traz o quebrantamento. O jejum é para matar a nossa carne, é para fazer morrer as nossas vontades, para que fiquemos mais sensíveis à voz de Deus. E somente depois disso houve esse quebrantamento e esse reconhecimento. Nós pecamos contra Deus, o Senhor. Muitas vezes nós já estamos há bastante tempo na igreja ou
talvez tenhamos iniciado há pouco tempo, mas já nos consideramos melhores, já nos consideramos os bons, já nos consideramos sem falhas, e muitas vezes nós não reconhecemos mais que pecamos. E esse povo já tinha 20 anos que clamava ao Senhor, orava. Muitas vezes nós falamos: mas já tem tanto tempo, tem 20 anos que eu sou crente, tem 20 anos que eu sirvo a Deus, eu vou para a igreja, eu oro, eu jejuo. Até quando eu vou ficar esperando as promessas? O que eu mais preciso são dessas promessas se cumprirem, porque eu estou fazendo a minha parte. Esse povo há 20 anos fazia tudo isso, mas ainda assim eles tinham vários ídolos no coração dele, e ainda assim eles precisavam voltar de todo o coração para o Senhor e reconhecer: nós pecamos contra Deus, o Senhor. No versículo 7, quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mizpá, os 5 governadores filisteus saíram com os seus homens para atacá-los. Que interessante! O povo estava buscando a Deus, se arrependendo, tirando tudo que não prestava da sua vida, se dirigiu para Mizpá para buscar ao Senhor, para clamar ali, para se arrepender. E ao invés deles terem paz, o que aconteceu? Os 5 governadores filisteus saíram para atacá-los. Então, meu querido, minha querida irmã, não fique achando que é algo demais em comum. Quando você está buscando a Deus, você atrai também guerras, porque o inimigo não quer que você busque a Deus. E o que ocorreu aí? Os israelitas souberam disso e ficaram com medo. E vamos ver o versículo seguinte: e disseram a Samuel: não pare de orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos livre do domínio dos filisteus. Que coisa interessante, você não acha muito parecido com o que nós vivemos hoje? Estamos passando por guerra e procuramos o líder, procuramos o pastor. Não pare de orar, orem por mim, por favor, porque eu estou passando por uma coisa horrível, por uma situação muito difícil. O povo ali fez a mesma coisa, eles tiveram medo e procuraram para Samuel: Samuel, não pare de orar por nós ao Senhor, pedindo que Ele nos livre do domínio dos filisteus. No versículo 9, então Samuel matou um carneirinho e queimou todo ele como sacrifício a Deus, o Senhor. Pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel e Ele respondeu a sua oração. Quando você sacrificar, quando você buscar e pedir ao Senhor, Ele vai responder, porque a palavra de Deus diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Lá em Jeremias 29:11 também fala isso, que se você buscar ao Senhor, Ele vai ao teu encontro. E os pensamentos dele não são de mal, mas são de paz a nosso respeito. O versículo 10 fala que enquanto Samuel estava oferecendo sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas, mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão. Nesse texto fala que enquanto Samuel ofereceu o sacrifício, os filisteus não recuaram, eles avançaram. Sabe que eu já ouvi uma expressão que diz assim: quanto mais eu oro, mais guerra eu enfrento. Aqui nesse texto não foi diferente. Enquanto Samuel sacrificava,
os inimigos avançavam. Porém, aconteceu algo inusitado, algo diferente, algo poderoso. O Senhor os atacou com fortes trovoadas. Você já prestou atenção numa tempestade que ocorrem várias trovoadas? É algo assim apavorador? Pois foi assim que Deus atacou esses inimigos, com fortes trovoadas. E eu quero te dizer que se você também decidir sair do seu lugar e buscar a sua mispá, ir na direção que Deus está te apontando, porque você tem ouvido de Deus, você tem ouvido líderes, você tem ouvido o seu próprio coração, aquilo que Deus está te dizendo: sai desse lugar para me buscar. Pode ser da sua cama, para você orar, para você ir na direção de Deus. Pode ser sair do seu quarto e ir para a sala ali buscar a Deus. Pode ser sair de qualquer lugar onde você esteja acomodado, onde você esteja descansando, onde você esteja não gerando o sobrenatural. Esse lugar de onde Deus quer te levar, o lugar de onde Deus quer te tirar para levar a tua mispá, é o lugar onde você vai oferecer ali a Deus o seu próprio coração, se voltar a Deus de todo o coração, oferecer sacrifício a Deus, porque muitas vezes é um sacrifício você entrar na presença de Deus, deixar tudo de lado para fazer isso. E aí, ainda que os inimigos estejam avançando na tua direção, contra a tua vida, o Senhor vai trovejar, porque nesse lugar, nessa tua mispá, onde Deus quer te levar, Deus vai ao teu encontro para desbaratar todos os teus inimigos. Mas é necessário se deslocar do lugar onde estamos e ir na direção que Deus quer nos colocar o nosso coração diante dele, nos arrepender, oferecer sacrifício a ele, para que ele possa trovejar. E eu quero te dizer que o Senhor vai se levantar contra os teus inimigos com fortes trovoadas. O Senhor vai trovejar na tua direção e deixar os inimigos em completa confusão. No versículo 11, os israelitas saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até Bet-car, matando-os pelo caminho. Então os teus inimigos vão ter que fugir por 7 caminhos e eles vão morrer no caminho que eles vieram para te atacar. No versículo 12, depois dessa vitória, Samuel pegou uma pedra e pôs em Mispá e Sem e disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso deu a ela o nome de Ebenezer. Samuel colocou uma pedra como um memorial, como um marco zero. E eu quero te dizer que as tuas conquistas, a tua vitória, os teus recomeços também têm um marco zero no mundo espiritual. Então aprenda a identificar esses marcos zeros que Deus tem na tua vida, que Deus quer fazer na tua vida. Aprenda a identificar aquilo que Deus tem para você. Aprenda a caminhar na direção que Deus quer para a tua vida. Na época de Jesus, as pessoas eram muito seletivas e eles rejeitaram a pedra angular. Então, assim como Samuel pegou uma pedra, colocou em Mispá e disse: até aqui nos ajudou o Senhor, que você também coloque na sua vida, fazendo o seu marco zero, a partir de hoje, colocando Jesus nesse lugar onde havia guerra. Coloque Jesus nesse lugar, porque Ele é a pedra principal, Ele é a pedra angular que foi rejeitada. E muitas vezes nós estamos também rejeitando a pedra angular nos nossos lugares de solidão, nos nossos lugares de guerra, de batalha, de dificuldade, de enfermidade.
Coloque Jesus nesse lugar e você vai obter do Senhor a vitória. E tenha esse coração agradecido, assim como Samuel, que disse: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Deus vai trovejar na tua vida e derrubar os teus inimigos quando você se posicionar diante dele em arrependimento. E aí a palavra do Senhor se cumprirá na sua vida. Deuteronômio 28:7 diz: quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus os destruirá na presença de vocês. Eles atacarão juntos em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. E é assim que Deus vai fazer na tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre a tua vida a luz dele e te dê paz.